Romanos 5, do 1 ao 11. Antes da leitura e da oração, eu gostaria de fazer algumas considerações breves sobre esse texto e sobre a carta de Paulo a Roma. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que a igreja de Roma não foi uma igreja fundada pelos apóstolos. Muito provavelmente formada e fundada por alguns irmãos que participaram do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos no capítulo 2. Esses irmãos voltam para a capital do império, e lá então pregam o evangelho, e ali então forma-se uma grande igreja. E Paulo ele escreve essa carta à igreja de Roma, porque ele tem a ideia e a vontade de fazer uma viagem para lá e conhecer esses irmãos. Então Paulo ele se antevê, e ele então escreve essa carta, porque mesmo não conhecendo pessoalmente essa igreja, ele conhecia a realidade daquela cidade, e conhecia os desafios que aqueles irmãos e irmãs crentes em Jesus estavam enfrentando lá em Roma e na igreja. E essa igreja, ela era uma igreja composta por tanto gentios, ou seja, não judeus que se converteram, quanto por judeus. Era uma igreja mista, e eles estavam ali crescendo na fé. E o livro de Romanos, a gente pode chamar de o evangelho de Jesus Cristo por meio de Paulo. Tanto que Paulo, no capítulo 1, ele vai dizer: este é o meu evangelho, a minha boa notícia acerca de Jesus Cristo. Só que uma curiosidade é que você vai ver em Romanos nenhuma história sobre Jesus, no sentido, ele não vai narrar histórias de Jesus como Mateus, como Marcos, como Lucas, como João, mas Paulo ele pega a narrativa dos evangelhos, a história de Jesus, e ele explica quais são as reverberações, as consequências, o impacto disso para a nossa vida. E Paulo ele vai usar em Romanos, por exemplo, inúmeros termos do meio jurídico, do meio judicial. E é por isso que Romanos é uma carta que nós falamos com alto teor teológico. E parece que teologia, a primeiro momento, é uma coisa fria, distante, acadêmica, mas a gente vai ver que a teologia, ela é uma necessidade para a nossa vida devocional com o Senhor. E é justamente isso que Paulo vai falar na sua carta inteirinha. Teologia não é apenas para que o ser humano ou crente fique arrotando conhecimento. Teologia é importante para moldar como ele enxerga a vida, como ele se movimenta nesse mundo. Paulo então ele vai pegar o ministério de Jesus e traduzir isso em aspectos fundamentais para a nossa vida. João Calvino ele dizia o seguinte: se você conseguir compreender Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, isso te abre, te escancara uma porta para que você consiga entender toda a Bíblia, toda a Bíblia. Então, a carta de Paulo aos Romanos é um compêndio teológico, mas acima de tudo é uma explicação das implicações do Evangelho em nossa vida. Vamos ler então essa carta, parte dessa carta. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora,
A esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo morreu, ou melhor, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Vamos orar, e deixe a sua Bíblia aberta. Senhor, muito obrigado por essa carta tão maravilhosa, a qual o Senhor falará aos nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que já experimentamos nesse culto, de lermos a palavra juntos em família, de cantarmos juntos em família da fé, de orarmos uns pelos outros, intercedermos pelas questões do nosso coração. Obrigado pelo sacramento do batismo, onde nós possamos tocar a Tua palavra, e que o Senhor fale agora aos nossos corações, através da palavra do Senhor. Palavra essa que o Senhor deu, divinamente inspirada ao apóstolo Paulo, que também fale aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus, amém. A primeira palavra que Paulo usa nesse texto, ela já é extremamente contundente. Paulo, ele usa um termo jurídico fundamental, que é a expressão justificados. Ser justificado é uma pessoa reabilitada, é uma pessoa que teve no tribunal provada a sua inocência, teve no tribunal a prova incontestável de que agora essa pessoa está apta e reabilitada para a vida novamente. Foi uma pessoa provada judicialmente. E essa expressão, ela já nos remete automaticamente a Gênesis, ao Éden, capítulo 3, 2 e 3, quando diz que o homem, ele caiu no pecado, e ali ele perdeu a inocência dele. Homem e mulher se olhavam e não se percebiam nus, e agora eles se percebem estranhos um para o outro, distantes da criação. A partir daquele momento em Gênesis, o homem, ele está em guerra com Deus. Ele está em guerra com Deus. Ele cometeu uma infração grave, ele desobedeceu a Deus, ele está culpado, e a sua sentença já está assinada, condenação máxima, uma vida longe de Deus, destinada ao inferno. E aí de repente Paulo começa a carta dele falando: justificados, reabilitados, vocês têm comprovada a prova da inocência de vocês. Para nós, a gente passa batido, a gente olha esse termo e fala assim: mais uma palavra. Mas imagina o leitor lendo isso, não só o judeu, que com certeza se lembrava de toda a queda, de todo o pecado da carne, mas também para um gentil que sabia as implicações jurídicas no tribunal romano.
E ele ouve Paulo iniciando com essa contundente afirmação: justificados, livres, reabilitados, 100% inocentes. E ele continua: como que veio essa justificação? Pois mediante a fé. Ela não se dá a partir das próprias obras, por aquilo que você faz de bom, pelas cestas básicas que você deu no final do ano, pela caridade que você exerce durante a semana. Ela se dá mediante a fé, e fé nas Sagradas Escrituras não é espírito voluntarioso na impositividade. Fé é simplesmente crer no Messias, crer em Jesus Cristo. Tanto que no capítulo 4, Paulo ele está dizendo isso sobre Abraão, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Em que Abraão creu? Numa promessa que ele seria um pai de uma grande nação, mas aqui a grande nação não é a questão de se gloriar no fato de ter uma população grande, mas é que dessa nação viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, o Salvador. E Abraão ele creu, ele sabia que creio no Messias, na promessa que se cumprirá, e por ela viverei. Mediante essa fé. E os que estão depois de Jesus, também pela fé, porque nós cremos não naquele que virá, mas naquele que veio, naquele que morreu, foi sepultado e depois ressuscitou. Então é mediante a fé em Jesus Cristo, a crença no Messias, que somos justificados. E não só isso, Paulo, ele também, em poucas palavras, ele faz uma declaração que é de extremo impacto no coração das pessoas. Ele diz: temos, por meio dessa fé, justificados, temos paz com Deus. Paz com Deus. Sabe que é uma coisa interessante? Que no primeiro século, Roma tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. E o exercício religioso na cidade de Roma era uma questão legal. Roma permitia que as pessoas desenvolvessem os seus atos religiosos de acordo com o seu panteão de divindades. Isso era importante porque as pessoas elas tinham aquela dinâmica de devoção, ritual e sacrifício para obter apenas uma coisa. Sabe o que era essa coisa? Paz com Deus, ou paz com os deuses. Então, a paz com as divindades era algo relevante e significativo nas transações comerciais. Se o meu comércio não estava bem, é porque eu não estou em paz com a divindade. Eu preciso ir lá, prestar culto, fazer sacrifícios e desenvolver um ritual. Se os meus relacionamentos não estão bem, é porque eu não estou em paz com Deus. Se eu não estou prosperando, é porque eu não estou em paz com os deuses. Então, paz com Deus era algo talvez mais importante para eles do que para a gente hoje. Não que seja importante, mas que nós não damos talvez tanta atenção como nós deveríamos dar. Paz com Deus. Então quando Paulo ele fala assim, temos paz com Deus, isso reverbera de uma maneira como se você colocasse um outdoor no meio da cidade de Roma. Como assim paz com Deus? E essa paz com Deus eu tenho por meio da fé, não é baseado nas minhas questões cultuais, ritualísticas. E aí Paulo afirma mais uma vez, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso. Paulo aqui ele está quebrando um paradigma muito importante. Porque nessa relação entre homem e divino,
nunca partia de Deus para o homem, era sempre do homem para Deus. Então a paz com Deus, ela era estabelecida do homem para o divino, nunca do divino para o ser humano, porque quem é o ser humano comparado com as divindades? E o que Paulo ele está dizendo aqui, é que essa paz com Deus, se dá pelo próprio Deus, pela própria iniciativa de Deus, Jesus Cristo. Tanto que no final desse texto, lá no verso de número 5, ou melhor, do verso número 10 e do verso de número 11, nós vamos ver a expressão reconciliação. Não é apenas justificativa, ou seja, você está inocente, mas a reconciliação, ela coloca dentro de novo da casa. E há uma figura muito importante no primeiro século, quando era basicamente uma cultura de impérios, reinos, de monarquia, que era o introdutor. Quem é o introdutor? O introdutor era um servo do rei, que o rei estava na sala real, sentado no trono, guardado por guardas, e não entrava qualquer um lá. Mas o introdutor era alguém que dava acesso às pessoas à sala do rei. Era alguém que abria a porta, e a partir desse introdutor, aquela pessoa era bem-vinda no palácio. Esse foi, por exemplo, o drama de Esther, quando ela vai diante do rei Assuero, e ela entra sem que haja um introdutor. Ela simplesmente: eu sou a esposa do rei, eu vou entrar lá, podendo inclusive ser morta por ele. Mas aí ele estende o cetro, dizendo: tudo bem, eu te recebo. Então Paulo está dizendo que a paz com Deus não é algo que vai do homem para ele, mas é de Deus para o homem, porque tem um introdutor, tem alguém que faz essa reconciliação, que também dá o acesso, e esse alguém é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E ele continua: a esta graça, ou seja, a esse dom, esse presente, essa dádiva, na qual estamos firmes. O que Paulo está querendo dizer assim: olha, não é fácil lidar com essa verdade. Nós precisamos ter firmeza nela. Existe uma linguagem na tecnologia, na informática, que eu não sou bom no inglês, tá? Mas é a expressão default. Default é quando você volta ao sistema de fábrica, ao sistema padrão. Então, por exemplo, você vai vender o seu celular, seu iPhone, você tem que resetar ele, você coloca ele no padrão de fábrica. E parece que todos nós seres humanos temos esse default, porque ainda que nós nos deparemos com uma verdade tão maravilhosa como essa, que somos justificados, que nós temos paz com Deus, e essa paz é gerada em Cristo Jesus, e vem dele para nós, e não de nós para ele, é difícil permanecer assim, porque parece que quando nós pisamos na bola, nós pecamos, a gente quer fazer por merecer, a gente quer fazer da nossa vida para Deus, a gente quer fazer obras, a gente quer se esmerar, a gente começa a orar mais, ler mais a Bíblia, para que Deus olhe a nossa vida piedosa, e a gente possa pensar: tomara que sendo assim Deus nos aceite, Deus me aceite. Mas não é assim que funciona, nunca foi assim. E a prova disso é que por 3 vezes Paulo vai enfatizar como Deus prova o amor dele para conosco. É como se Paulo escrevesse isso e ele soubesse assim: haverá pessoas que lerão esse relato e estarão incrédulas. Elas não vão conseguir assimilar a ideia de que estamos inocentes, justificados, de que nós temos paz com Deus e é por meio de Jesus Cristo, não é a partir de mim. Vai ter gente que vai ser difícil assimilar essas verdades. E aí Paulo, por 3 vezes, ele afirma como Deus prova o amor dele por nós. Primeiro, no verso de número 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Paulo está dizendo: olha como Deus prova o amor dele. Você era ímpio e você era fraco, e foi nessa condição que Jesus morreu por você. Você não era forte,
e você não era bom, você não era capaz, você não tinha o mérito necessário. Não é isso. Aí Jesus morreu. Lembra que Paulo vai falar? Porque talvez por um justo ainda valesse a pena morrer. Que Paulo está dizendo, você era fraco e você era ímpio. Mas pode ser que tenha gente que ainda não tenha entendido isso. E aí Paulo no verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Paulo está dizendo, você começou a entender o que eu falei lá atrás? Você não merecia, você não tinha dignidade, mas Deus provou o amor morrendo por você mesmo, pecador. É nessa condição de envergonhado, de inapropriado. Mas parece que tinha gente que ainda não entendeu. E aí Paulo no verso 10, porque se nós, fique claro o negócio, quando éramos inimigos fomos reconciliados. Você foi reconciliado quando você era inimigo. Além de ser fraco, ímpio, pecador, você era inimigo. Lembra da guerra? Você não tinha paz com Deus. E foi nessa condição de alguém sem paz com Deus, que Ele te reconciliou, que Ele morreu por você. O que Paulo ele está dizendo aqui, é uma mensagem muito, muito, muito forte e contundente. Ele está quebrando um paradigma e dando outro, que agora em Cristo nós somos livres, que nós temos acesso a Deus, e esse é um ato contínuo e presente. Olha o que ele diz no verso de número 11, agora, não é para amanhã, agora nós já desfrutamos dessa reconciliação. O problema é que nós somos orgulhosos demais para aceitar tal ato gracioso de Deus. O que Paulo está dizendo é, olha, você peca todo dia, você vacila todo dia, tem coisa que você ora todo dia pedindo para Deus tirar, mas você volta a pensar, volta a realizar, volta a cometer, mas isso não muda o fato de você ter paz com Deus, ser inocente e ser reconciliado. Como é difícil isso, porque a gente não acha justo. Mas e eu nessa parada, Deus? E a minha parte? Ele diz, não há a sua parte. Isso é prova do meu amor. E aí então, antes aqui, Paulo ele até diz qual deve ser a nossa postura em relação a isso. Ele fala, nós gloriamos, nós nos alegramos, verso de número 2, na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança de quem Ele é. E não somente isso, mas isso muda também a postura nossa na vida, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulação é uma desgraça. Ele não está dizendo aqui que a gente se alegra pela tribulação. Não, apesar dela nós ainda nos alegramos, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Esperança aqui não é uma coisa possível, mas é uma coisa certa. Na cabeça do judeu, esperança é um negócio concreto. Então assim, o que eu passo aqui é pequeno perto da certeza que eu tenho, porque o que é o que eu passo aqui, comparado à tamanha generosidade de Deus, me dando paz, me justificando, me reconciliando. E ainda Paulo termina aqui, ou melhor, no verso 5 ele diz, que Deus prova, ou mostra o amor dele derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Além de tudo,
Ele nos deu o Espírito Santo. Parte de Deus está em nós, nesse corpo pecaminoso, nessa mente impura. Deus escolheu colocar parte dele nisso. Parte dele nisso. Irmãos, a pergunta que a gente poderia sintetizar esse texto é: como você se vê diante do Evangelho? Como você se vê diante do Evangelho? Quando não tem mais ninguém do seu lado, quando está só você, não tem culto de domingo, como você se vê diante do Evangelho? Porque Paulo ele escreve esse texto para corrigir um pensamento errado. E é o pensamento de como nós nos vemos diante do Evangelho. Será que nós nos vemos diante do Evangelho destruídos? Um personagem, porque nós temos uma vida longe de Deus, mas nós precisamos em alguns momentos interpretar que somos crentes. Mas no fundo, nós estamos desolados. Nos vemos diante do Evangelho muito diferentes daquilo que nós deveríamos ser, pensando coisas e fazendo coisas muito distantes daquilo que nós precisávamos pensar como alguém que está em Cristo. Como nós nos vemos diante do Evangelho? É justamente isso que Paulo ele vai responder. Paulo ele está respondendo essa pergunta. Porque assim, a verdade da palavra de Deus no nosso coração, pode soar estranho o que eu vou falar, mas ela é muito mais importante do que os sentimentos que brotam da nossa experiência devocional com Deus. Porque às vezes a nossa experiência devocional, ela está regada de emoções boas, mas e naquele dia que não há essa afetividade? E no dia que você está no fundo do poço? No dia que você foi traído, no dia que você foi traída? No dia em que você quer dormir e deseja não acordar no outro dia? No dia em que você vê a morte como uma oportunidade, como uma possibilidade que floresce aos olhos? Do que adianta no dia em que você está afligido profundamente na sua alma, quando você vive a sua vida e você não sente mais brilho, não vê cor, não vê sabor, não vê alegria? Naquele dia em que você está doido para atravessar outra pessoa no meio por ódio e raiva e violência. Naquele dia em que você acorda e não vê razão e propósito. Naquele dia em que você nem consegue chorar mais. Porque quando você chora no chuveiro e ninguém vê, você ainda está chorando. Mas e quando nem isso mais você tem? Quando você não tem mais afetividade, quando você não tem mais empatia, quando não tem mais nada. O que nos resta? Porque nesses momentos nem a vida devocional resolve. É muito comum você encontrar pessoas que você fala assim: mas você está orando? Eu estou. Você está lendo a Bíblia? Eu estou. Mas sabe o que Paulo ele está dizendo? Ele está dizendo: você precisa se lembrar dessa mensagem. Você precisa se lembrar que há um evangelho para pecadores e para indignos.
E olha o que Paulo ele está fazendo aqui, ele faz um exercício teológico, porque todo mundo, crentes e não crentes, estão exercendo e fazendo teologia, você sabia? Porque toda relação humana é uma relação religiosa, todo ser humano ele está devoto a alguma coisa. O ateu, ele é alguém que está devoto e tem devoção para uma vida onde Deus não existe. Essa é a religião dele, esse é o símbolo de fé dele, a não existência de Deus. O cético, sabe qual que é a religião dele? O materialismo, a ciência. Ele só crê naquilo que pode ser comprovado, ele nutre culto e devoção pela ciência, pelas comprovações científicas e filosóficas. O hedonista é alguém que cultua o prazer, a alegria, o objeto de culto dele é ser feliz, é alcançar o máximo da sua experiência de vida, é viver a vida, tudo que ela pode. Deus me atrapalha nesse processo. Ele tem uma relação de devoção, de culto, de atos religiosos. O materialista, ele se relaciona com Deus, dinheiro, posição, posse, status. Aonde ele pode chegar? O objeto do culto dele é o poder. E Paulo sabe que ninguém é neutro nisso, inclusive os cristãos. Se nós não tivermos culto ao Deus certo, nós estaremos como todos estes. E a teologia é esse óculos que nós colocamos sobre os nossos olhos, o qual nos faz enxergar a vida e como nós nos movimentamos nela. E Paulo ele está nos dando novos óculos, dizendo: o seu problema, quando você chega no fundo do poço, é mais um conflito de informações. Porque quando você tem afeto, você está efusivo, legal, mas e quando nem isso tem? Você precisa se lembrar de informações importantes. Porque do mesmo modo que o problema nosso é teológico, a nossa defesa e a nossa solução também é teológico. Porque são as verdades da palavra de Deus que fazem diferença no nosso dia, quando nada está bem. É quando você está perdido na estrada, escura, o GPS falhou, o Waze pifou, e de repente você vê uma placa te informando que o destino que você quer chegar está a 15 quilômetros dali. Você não sabe o destino, você não chegou lá ainda, mas aquela informação te acalma, te traz paz, te traz segurança. É justamente isso que Paulo ele está fazendo. Lembre-se dessas verdades. Lembre-se de que você tem paz com Deus. Lembre-se que você foi justificado, que você tem um introdutor à presença de Deus, que você foi reconciliado. Mas Deus, eu não quero viver mais. Está tudo dando ruim, está errado. Eu não tenho prazer. Eu não consigo nem olhar para os meus filhos mais com alegria. Não importa. Lembre-se das informações que podem sustentar você. E o que Paulo ele está dizendo? Ele está dizendo que nós somos justificados, nós temos paz com Deus, que Cristo é o nosso introdutor, que há uma reconciliação, que o Espírito Santo está em nós, e que Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós quando éramos inimigos, fracos, pecadores e ímpios, imerecedores. Irmãos, eu quero aqui já fazer apenas algumas considerações finais. Não tem pontos de aplicação. Na verdade, o grande ponto é as verdades, essa mensagem para ímpios e pecadores. O que nós lemos aqui é muito mais do que apenas palavras escritas num pedaço de papel.
Mas nessas considerações finais nós temos um desafio, alguns. O primeiro deles é que nós precisamos ficar firmes nessa graça, nessa verdade, como diz o verso 2. Por isso que Paulo fala, fique firme na verdade, fique firme na informação, fique firme naquilo que está escrito na palavra de Deus, não nas questões circunstanciais, se está dando certo, se está dando errado, isso é muito volúvel. Mas fique firme naquilo que é informação preciosa, escrita com o sangue do Cordeiro. A pergunta também, ela deve ser reformulada, não é como você se vê diante do Evangelho. Sabe qual que é a pergunta certa? É como o Evangelho te vê, como Deus te vê. E Deus te vê como pecador, como indigno, como fraco, como pecador ímpio. Mas Deus te vê como alguém justificado, te vê como alguém reconciliado, Ele te vê alguém que tem paz com Ele. É assim que o Pai nos vê. E o que nos resta? O que nos resta é justamente essas informações que acalmam o nosso coração. Talvez hoje você esteja seco, não encontrando sentido, razão algum, perdido nessa estrada. Mas desista de você. Não tente fazer por você. Apenas ore e peça para que o Espírito Santo infunda em você essas verdades. Infundir é o ato de colocar água num recipiente. Que o Espírito Santo coloque essas verdades dentro de você, para que ainda que você esteja passando por dias maus, você consiga se gloriar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.